Nós vimos no vídeo sobre pH que existe uma ligação entre bactérias e vírus. Então existe uma simbiose. Também existe o vídeo sobre simbioses que a gente trata isso. Mas agora eu quero mostrar de forma mais prática esta ligação. Então vamos começar sabendo que em um pH alcalino, demonstrado aqui pela cor preta, nós temos a presença de bactérias e parasitas. E no pH ácido, demonstrado pela cor vermelha, é a mesma, se você estiver pensando aí, é a mesma do ímã. O ímã com o couro, com a corina ou qualquer outra coisa vermelha, está representando a polaridade sul. Nós vamos ter o quê? A presença no corpo de vírus e fungos. E aqui eu aproveito para relembrar que o parasita necessita da bactéria. Por quê? Porque o parasita se alimenta de bactéria. E o fungo necessita de vírus. Por quê? Porque o vírus propicia um meio ácido para o fungo sobreviver. Então, isso também nos leva a pensar outra coisa. Qual coisa? Que se eu elimino a bactéria que o parasita se alimenta, ele vai ficar sem meio de sobreviver. E este parasita vai acabar desaparecendo. Se eu elimino o vírus que dá o suporte a este fungo pelo pH, este fungo também vai desaparecer. Porque já não existe aquele pH para ele estar vivo, causando a micose. Então, existe uma dependência de parasita em relação à bactéria e de fungo em relação a vírus. Ok? Próximo ponto. Próximo ponto é que existe uma ligação, sempre existe uma ligação de bactéria com o quê? Com vírus. Vírus. Existe sempre esta ligação no nosso corpo, onde que, em determinado tipo de doença, um deles vai causar a doença e o outro vai dar a estrutura. Um exemplo, em doenças bacterianas, vamos colocar aqui, em doença bacteriana, em doença bacteriana, nós vamos ter uma bactéria patogênica mais um vírus, porque lembra que eu disse que sempre tem a ligação? Vai ter um vírus que é um vírus estrutural. Um vírus. Só que esse vírus estrutural, ele é formado por RNA. Um vírus que é o material genético, RNA. Ele passa a informação e a condição dessa bactéria causar a doença. Por exemplo, uma pneumonia, que é causado por uma bactéria. Nós vamos ter a bactéria como a causadora da doença e o vírus que contribui com essa bactéria, dando a informação e dando a possibilidade dessa bactéria causar a pneumonia. Em doenças bacterianas, então, nós temos esta estrutura: bactéria patogênica e vírus estrutural. Vírus de quê? De RNA. Em doença viral, eu vou colocar em vermelho, que é a mesma cor que a gente representa o pH ácido, né? Que é uma doença de pH ácido porque é causada por vírus. Então, em uma doença viral,
nós temos o quê? Um vírus patogênico Esse vírus patogênico, qual é o material genético dele? Hein? Exatamente. DNA. Então ele é formado pelo material genético DNA. E a bactéria é o quê? Estrutural. Mas bactéria estrutural. Então nós vamos ter um vírus patogênico e uma bactéria estrutural. A bactéria, que estrutura ela dá para este vírus? A capa. Por quê? Porque o vírus, ele é um parasita oportunista. Ele necessita de um outro ser vivo, ou seja, de uma célula ou de uma bactéria, para se reproduzir. Um vírus, ele não se liga com outro vírus e sai um monte de filhotinhos de vírus. Não existe isso. Então o vírus, ele é formado pelo quê? Vamos lá. Vou continuar com a cor vermelha, porque é a cor que a gente retrata o vírus. Ó, essa capa aqui, protetora, é o capsídeo. E o material genético. Material genético. Que pode ser DNA, em casos de vírus que causam doenças, ou RNA, vírus que dão a estrutura a doenças bacterianas. Eles não causam a doença, eles dão a informação. Permitem que esta bactéria cause a doença. Por isso que em uma alteração, em uma formação de par, nós vamos ter as duas polaridades. Uma manifestada pelo vírus ou fungos e outra pela bactéria ou pelo parasita. Por isso nós falamos de pares biomagnéticos. Por quê? Porque sempre nós vamos utilizar dois ímãs, um em cada polaridade. E nós percebemos isso e já sabemos como isso se dá pelo vídeo que nós vimos a alteração do pH, o vídeo pH. Aí nós aprendemos como que se dá pela mudança da estrutura da água. Então sempre nós vamos ter essa relação. E sabemos também que existe uma dependência de parasitas em relação à bactéria e de fungos em relação a vírus. Essa é a estrutura microbiana que acontece nesta terapia. E assim nós tratamos, equilibramos este pH e isso tudo cai por terra. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.